Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Quando nós falamos a respeito do Evangelho, falamos a respeito da mensagem que Jesus nos trouxe, nós temos duas formas de interpretar essa mensagem. Primeiro, do ponto de vista da transformação social, porque a religião, de um modo geral, ela sempre foi um instrumento de condicionamento social muito importante. Então, a maioria dos nossos preceitos morais, da guia de conduta do ser humano, a maioria dos nossos comportamentos foi pautada, sem dúvida nenhuma, de uma forma muito direta pelas religiões. No caso aqui, especificamente do Ocidente, pela religião católica, num primeiro momento, e agora através das ramificações diversas, pelas doutrinas cristãs, que são apresentadas aí cada vez mais em profusão na sociedade. Mas, de um modo geral, todas elas pautam alguma coisa do ponto de vista de comportamento do homem, e esse comportamento, ele, de certa maneira, é estimulado, porque, assim como dizia Freud falava uma coisa interessante em um livro chamado O Futuro de uma Ilusão, quando ele apresenta essa temática da religião como instrumento de transformação cultural. Ele diz que tudo na vida poderia ser tranquilo e maravilhoso, nós poderíamos viver numa sociedade eventualmente até mais livre, mas até que houvesse o desejo, porque quando há o desejo, há a necessidade de um intermediário, porque quando um deseja o que o outro tem, existe o conflito. Então, necessariamente, o desejo seria a mola mestra da necessidade de uma ação cultural que nos coibisse. E a religião ocupa muito bem esse papel, sobretudo porque, num determinado momento da história, nós não fazíamos determinada coisa porque nós tínhamos medo. Medo de ir para o inferno, medo de Deus castigar, medo de uma série de coisas, e éramos doutrinados a um padrão de comportamento extremamente direcionado em função disso. Qual é o padrão de transformação verdadeira do homem quando o homem não faz aquilo que é chamado de bom e pratica aquilo que é chamado de mal no seu pensamento? Existe transformação real nisso? O que eu quero dizer existe transformação numa pessoa que aparentemente é boa, mas dentro pensa um monte de coisa que não está legal? Se eu estiver convivendo com uma pessoa assim, eu vou achar que essa pessoa já se transformou. Eu vou achar que ela já conseguiu atingir as culminâncias da bondade. Porque é uma pessoa que aparentemente não briga com ninguém, que não reage, é uma pessoa que não está, em hipótese nenhuma, se colocando em conflito com nenhuma parte. Então, se eu disser assim, ele seria o perfeito cristão, aquele que dá a outra face sempre quando ele é atingido e etc. E eu poderia, de alguma forma, dizer que essa pessoa, ou afirmar pelo simples comportamento que essa pessoa já se transformou? Certamente que não. Porque eu precisaria adentrar um pouco mais na vida dessa pessoa para saber o quanto de sofrimento existe nela para que ela possa ser do ponto de vista que ela é. Porque muitas vezes a pessoa não reage, não é porque a pessoa já seja transformada e tem aquela coisa do amor incondicional, a pessoa não reage porque ela não tem força para reagir. Porque ela é uma pessoa tão, coitadinha assim, diminuída no ponto de vista das suas forças, que ela absorve tudo, não é? E para quem está de fora é uma pessoa maravilhosa, mas ela sabe, somente ela sabe o sofrimento que ela tem. Então, quando Jesus traz a mensagem do Evangelho, essa mensagem ela não foi para ser compreendida dessa mesma maneira, embora tenha sido. Porque Jesus não teve muito tempo, né? Jesus trabalhou 3 anos somente. Se a gente for olhar, é muito pouco tempo. Então ele não teve tempo de fazer uma obra e também explicar como usa isso, embora ele tenha se esforçado bastante em todo o Evangelho. Você vai ver passagens onde Jesus não somente fala a respeito das coisas, mas também ele tenta orientar, na medida do possível, o comportamento dos seus discípulos em relação àquele tipo de pensamento que ele trazia. E ele era disruptivo, ele era tão disruptivo, ele quebrava tanto as regras, que os gnósticos, quando vão se debruçar sobre ele,
vão dizer que aquele Deus de Isaac e de Jacó não era Deus de verdade. Era um demiurgo, porque era um Deus artificial, era um Deus mau. Era um Deus que criava as coisas, mas ele tinha ainda instintos perversos. Era um Deus menor. E o verdadeiro Deus era o de Jesus, porque era o Deus de amor. Então, se você realmente olhar o Deus de Jesus e o Deus dos antigos, é bem diferente. Então, isso daí mostra o quanto Jesus realmente foi inovador no seu aspecto de transformação. Por esse motivo, ele pode ser considerado um terapeuta, ele pode ser considerado aquele que regenera almas, não porque Jesus seja aquele salvador. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso para vocês. Porque se nós colocarmos nesse momento, aqui como terapeuta, Jesus como salvador, nós não estaremos fazendo terapia, estaríamos transferindo as nossas carências, as nossas necessidades que sempre temos, do colo da mãe ou do colo do pai, para um outro ser que no caso seria Jesus. Ou seja, se eu não tiver a capacidade de resolver por mim mesmo os meus próprios conflitos, eu estarei sempre dependendo de alguém, e isso não é terapia, isso ainda é dependência. Ou seja, eu só troquei o endereço da minha dependência, saí de uma para outra, e isso não é liberdade, isso não é verdade, isso não é algo que me empodere ao ponto de eu me sentir divino, como Jesus dizia, vós sois deuses. Então, para dizer isso, é preciso que o indivíduo que sinta isso esteja empoderado dessa condição para que ele transforme a sua própria vida a partir de uma perspectiva nova. O grande problema é que nós não estamos acostumados com isso. E o que nós fizemos com o ensinamento de Jesus? Nós pegamos o ensinamento de Jesus e enfiamos dentro das organizações religiosas que puderam transformar esses ensinamentos em ensinamentos de dependência. Então, fora da igreja não existe salvação, vocês já devem ter ouvido isso de alguma forma, os credos, né? E aí, nesses credos, nesses reposicionamentos, aquele Jesus que era um homem, como qualquer um de nós, foi se reposicionando e virou um Deus, aí daqui a pouco caiu lá numa trindade, e aí a gente já ficou sem saber se ele é Deus, se ele é o Filho de Deus, como é que se explica o fato de Deus é único, mas tem um filho dele que também é Deus e está na trindade, aí você fica dizendo é único, é três, como é uma confusão. Então isso tudo, os teólogos explicaram isso ao longo do tempo, de uma maneira que a gente realmente não consegue entender, mas aceita, porque se não aceitar vai para o inferno. Então é simples assim. Então a gente começa a ter aí uma ida para os templos, não em busca de uma revelação, em busca de uma transformação, mas em busca de uma salvação. Todo mundo, é como se nós estivéssemos num avião, o avião embicado em direção ao chão e todo mundo correndo, cadê meu paraquedas, onde está meu paraquedas? O paraquedas está no armário 2, vai no armário 2, aí tem um paraquedas, não, esse é muito pesado, eu quero um mais leve, aí vai em outro, parece a gente procurando um processo de salvação através dos ensinamentos de Jesus. Então quem quiser ver como isso é realmente fato, basta ligar a televisão digital, não ligue nenhum tipo de sinal de TV fechada, TV aberta, digital, ligue lá e procure um canal que não tenha alguém explicando de uma forma inusitada todo o pensamento de Jesus de uma forma incrivelmente criativa. Porque cada vez que você bota num canal daquele, você vai ver uma interpretação diferente de uma passagem evangélica que não tem nada a ver com aquilo que ele está dizendo, mas que a pessoa que está precisando ouvir aquilo fica muito necessitada e gosta daquilo e vai ali, ainda chega até, paga para poder ouvir o que está querendo ouvir. E obviamente que Jesus não fez igreja, Jesus não constituiu nenhum templo. Quando a mulher samaritana perguntou a ele, onde nós devemos honrar a Deus, aqui nesse monte ou no outro monte, ele diz, chegará o tempo que Jesus não será, ou que Deus não será honrado em templo nenhum, mas em espírito e verdade no próprio coração do homem. O homem terá a possibilidade de introjetar esse sentimento de Deus de tal forma que ele mesmo será capaz de se perceber divino. Olhe como era a construção do pensamento dele. Então, quando nós olhamos a pedagogia de Jesus e olhamos o aspecto terapêutico do Evangelho, a gente tem que olhar
que ali nós não estamos falando de um guru, nós não estamos falando de um mágico, nós não estamos falando de um taumaturgo, nós estamos falando de uma pessoa que, compreendendo a essência da alma humana, um espírito puro, que entendendo todo o processo das migrações sucessivas, do processo evolutivo da alma através das reencarnações, sim, porque a reencarnação é um assunto que é tratado claramente, objetivamente no Evangelho. Quando nós tratamos lá da questão de Elias e João Batista, é explícito o processo da reencarnação, não tem que interpretar nada não, porque o próprio Mateus diz, quando estava falando de Elias, Elias já voltou, em verdade ele já veio e todos sabiam que estávamos falando de João Batista. Como João Batista podia ser Elias? Porque João Batista nasceu de Isabel, Isabel engravidou, então como é isso? Né? Então ele nasceu de novo, é a dúvida de Nicodemos, que é aquela dúvida que para nascer de novo tem que ficar pequeno e entrar na barriga da mãe? Não, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino dos céus. Isso está explícito no Evangelho e isso não tem que fazer interpretação, mas com o tempo, essa questão da reencarnação, dos processos sucessivos, foi perdendo espaço e no lugar se caiu aí na ideia do céu e do inferno, do purgatório, dessa ideia das condenações eternas e fez esse estrago que a gente está vendo aí hoje em relação ao processo da transformação. Quantas pessoas estão sendo motivadas a fazer uma transformação da sua vida a partir da perspectiva do Evangelho de Jesus? Poucas, muito poucas. Agora, existem muitas pessoas que estão vivendo uma vida mais decente, uma vida mais calma, uma vida mais tranquila. Por quê? Porque vivem de acordo com aquilo que é esperado de um cristão. Isso é uma questão de condicionamento de comportamento que não necessariamente significa transformação interior. O verdadeiro cristão, ele não está honrando as suas glórias do Cristo com a boca. Porque uma coisa que a gente também ouve muito o pessoal falar sobre louvor, sobre esse tipo de coisa, e Jesus, quando falava de amor, em momento nenhum ele estabelecia a relação de dependência. A relação de dependência, até porque, como ele era judeu, ele sabia que não tinha esse negócio de ficar em altar desejando ou aspirando salvação por outros deuses. Ele não ia nessa praia, ele não trabalhava nessa perspectiva. Então, quando nós estamos vendo aí o louvor, é muito mais as pessoas querendo dizer a Jesus que amam Jesus, que Jesus é tudo do mundo, que é isso, como se Jesus fosse uma pessoa vaidosa, com o ego inflamado, que gosta de elogio e gosta de gente que gosta dele. Na verdade, quando Jesus viveu, ele gostava de todos, inclusive dos que não gostavam dele. Então não faz sentido dizer que ele só gosta de quem gosta dele e que para gostar dele eu tenho que ficar o dia todo remoendo uma ladainha para poder dizer a Jesus o quanto eu o amo. Eu preciso amar uma pessoa, quer seja Jesus ou quer seja qualquer outro, no meu coração, de forma secreta, no meu interior, de uma maneira tal que eu honre a presença dessa pessoa, não pelas coisas que eu digo a ele, mas por aquilo que eu verdadeiramente faço e assim me transformo. Então Adenauer vai trazer nesse livro A Psicologia do Evangelho, que é um livro que ele mesmo diz, olha, isso aqui não tem nada de análise freudiana e junguiana a respeito do Evangelho, é uma opinião dele, livre pensador, filósofo, a respeito desse casamento entre a psicologia, ele é psicólogo também, e o Evangelho. Ele como estudioso dessa questão toda aí, que ele é realmente, então ele faz nesse livro uma aproximação desse movimento de transformação do homem a partir da perspectiva do Evangelho e como é que o Evangelho traz essa proposta. Primeiro ele traz aqui João, capítulo 14, que diz a história do Consolador, né? Se você me amar, fará o que eu te peço, e eu rogarei ao Pai, e ele mandará um Consolador que ficará com você para sempre. O Espírito de verdade que a humanidade não vê, porque não conhece, porque não percebeu, não é? Que vai te dizer coisa que você não pôde entender agora, mas vai entender depois, e ele ficará com você ou em você. Ele usa essa expressão, ficará em você. Qual que é a diferença quando a gente olha isso sob o ponto de vista da
tradição, e olha isso sob o ponto de vista da psicologia de transformação de Jesus. Da tradição, tá bom, Jesus vai voltar, né? Quando é que ele vai voltar? Então tem gente que vai para um quintal, compra um sítio, vai criar galinha esperando a volta de Jesus. Porque um dia Jesus vai voltar e vai pegar os justos e vai colocar no lugar bacana, vai pegar os injustos, vai botar no lugar ruim, e assim vai a história, e muita gente esperando a segunda volta do Cristo. Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem um livro muito legal chamado A Segunda Volta do Cristo, escrito por um guru indiano chamado Yogananda. Ele vai dizer a segunda volta do Cristo é o nascimento, o renascimento do Cristo interior. Combinando com o que nós estamos falando aqui. Ou seja, o Cristo voltará para cada um individualmente, quando assim este cidadão permitir que esse Cristo nele flua. Como foi em Paulo de Tarso, lá o de verdade, como foi em Agostinho, como foi em muitos outros, São Francisco de Assis e muitos outros que passaram por esse processo de transformação a partir do Cristo. Especificamente Paulo, porque a história dele, a história real de Paulo, de todos os personagens do Evangelho, Paulo é o mais bem documentado. Porque Paulo tem documentos originais dele, inclusive manuscritos dele, escritos, ele era uma pessoa culta, podia escrever. Os discípulos de Jesus, a maioria eram analfabetos, eles não sabiam escrever, então não tem documentos originais. No caso de Paulo tem. E aí pode-se saber verdadeiramente, de próprio punho, o que Paulo disse. Se é isso, se é ou, se tem vírgula, se não tem vírgula, lá é só traduzir de forma natural e vai ver que realmente aquilo lá é verdade, o que ele dizia. E Paulo tinha uma perspectiva do Cristo assim. Ele viu Jesus em luz. Então, para Paulo, Jesus não era um ser humano. Jesus renasceu, ou ressuscitou por conta justamente dessa capacidade dele de estar com o Deus. Então ele dizia, Jesus renasceu para nos trazer a possibilidade de nós também vivermos com o Cristo. Então ele falava do Cristo como sendo o Espírito, esse Espírito que movimentou Jesus em relação a toda a sua vida e a sua sintonia com Deus, e ele dizendo, todos nós podemos ter um Cristo desse também. E a grande disputa de Paulo, a grande busca de Paulo, foi trazer esse Cristo para dentro dele. E ele dizia assim, tudo aquilo que eu não gosto de fazer, eu faço fácil. Parece a gente, né? Mas aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu preciso fazer, eu não consigo fazer. Aquilo que eu não quero, eu faço, mas o que eu quero, eu não faço. Mas ele vai evoluir nesse processo e vai dizer para os outros, que eram os da tradição da igreja, ele diz assim, as ações não dizem nada. Então, se você não come carne de porco, se você lava ou não lava a mão antes de comer, não é? Se você dá 2 pulinhos para um lado, 2 pulinhos para o outro antes de fazer qualquer coisa, isso não quer dizer nada. O importante é você viver no Cristo, você fazer com que o Cristo desperte dentro de você. A grande busca dele foi que ele pudesse fazer as coisas que ele queria fazer sem sofrimento, sem nenhum tipo de sofrimento. Uma transformação real dele para que ele pudesse honrar a figura de Jesus que ele conheceu, não somente como uma pessoa que faz tudo que Jesus pediu, ele não acreditava nisso, ele não era da circuncisão, ele brigava com os judeus, por isso ele foi pregar para os gentios, porque ele queria verdadeiramente mostrar que ou havia transformação ou nada. Então, quando ele escreve lá na carta aos Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tivesse o dom da profecia, todo o poder de transportar montanhas, se eu não tivesse amor, nada disso adiantaria. Ainda que eu entregasse todo o meu dinheiro aos pobres, ainda que eu queimasse o meu corpo, se eu não tivesse amor, nada disso adiantaria. Aí ele está dizendo exatamente isso. As ações não querem dizer nada. O que é importante é o que você carrega no seu coração. Então, como é que isso pode ser interpretado a partir do Evangelho de Jesus? A partir do Consolador prometido.
O Consolador prometido, que nós sabemos que está aí agora na nossa cara, com a nossa mão aqui, nós estamos falando dele, que é a doutrina espírita, não porque ela venha como Jesus ou como volta de Jesus trazer salvação, mas porque ela vem trazer uma maneira de nós interpretarmos a mensagem de Jesus de uma forma autônoma, de uma maneira tal que você, enquanto espírito, caminhando em direção à perfeição, você possa entender o Evangelho de Jesus como ferramenta para a transformação pessoal do homem, para que ele possa hoje ser melhor do que ontem, menos um pouquinho do que amanhã, caminhando sempre em direção ao processo evolutivo. Então, essa é a proposta de um grande mensageiro, de um grande terapeuta, que diz assim, venha a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aí já é Mateus falando. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei sobre mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esse momento do jugo leve, essa mensagem do jugo leve, mostra um Jesus que acalenta, que acolhe. Então, ele, na verdade, não exclui. Ele diz assim, venha até a mim, você que já está cansado da vida, e a minha vida, a forma como eu vivo, a forma como eu me coloco diante da vida, vai te aliviar. Como não? Não é? Porque se eu disser que é um colo protetor, eu não estou me transformando. Só vou falar isso de novo porque isso é muito importante. Não é? O colo protetor, não. Eu te alivio no momento em que você percebe a mim, no momento em que você percebe as coisas que eu faço, as coisas que eu falo, a maneira como eu me coloco diante da vida e diante das coisas. Eu sou um professor que estou aqui para ensinar você a se libertar a partir da verdade. Eu vos direi uma verdade e essa verdade vos libertará. Então, que verdade é essa que liberta? A verdade que liberta é a verdade que você pode significar a sua vida do jeito que você quiser. Você pode entregar a sua vida na mão de quem você quiser. Você pode fazer da sua vida uma vida de trabalho, de transformação, ou você pode fazer da sua vida uma vida de espera, de aguardar, uma vida de paciente, não de agente. Você pode ser o dono do seu barco, você pode guiar o seu barco, ou você pode ser um mero passageiro de si mesmo. O que é horrível, porque um mero passageiro de si mesmo, imagine, você entra num barco, o barco é seu, está num mar extremamente revoltoso, porque aquele mar, as ondas são suas, porque você mesmo que soprou o mar para que elas aparecessem, e você não toca no leme e deixa o barco ir para lá, ir para cá, a onda joga para cima, joga para baixo, uma hora está bom, outra hora está péssimo, a gente não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, não sabe o que faz, não sabe como faz, é horrível, gente, isso daí não dá. Então, quando a gente quer realmente transformar a nossa vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um movimento de transformação. Transformar significa inicialmente fazer um planejamento da vida, fazer um pensamento, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu papel aqui, de que forma eu estou me colocando na vida, quem é que espera de mim, o que espera de mim. E a partir daí você começa então a mudar os hábitos da sua existência. Fazendo isso de uma forma extremamente positiva, você vai caminhando em direção à luz. Então, quando o Kardec vai fazer uma pergunta para os espíritos, uma pergunta muito interessante, pergunta assim, qual é a finalidade da reencarnação? Só para vocês terem ideia do que nós estamos falando aqui. E aí os espíritos respondem assim para Kardec, Deus submete os espíritos à reencarnação para que eles possam chegar à perfeição. Aí lá na frente Kardec pergunta de novo, existem espíritos que não vão chegar à perfeição? Os espíritos respondem, não, todos chegarão, todos serão perfeitos. Então, perfeitos como? Perfeitos como o Pai Celestial. Ou seja, ter a perfeição do divino é o que nos aguarda. Então, se você quiser comprar um banquinho e sentar e esperar o dia que a perfeição vai cair sobre a tua vida, pode fazer isso, é seu direito, é livre-arbítrio, pode fazer. Mas se você quiser trabalhar, pode também. Deve, inclusive porque é muito bom quando a gente está se esforçando, fazendo o processo da transformação, isso é sempre muito legal. E eu penso sempre nisso na parábola dos talentos, que é uma outra parábola muito rica. Na parábola dos talentos, aqueles que produziram a partir dos seus talentos recebidos, foram agraciados com algum tipo de recompensa.
E observe que a recompensa é a mesma. Eu não vou repetir aqui a parábola, porque eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes e já conhecem. Então, essa parábola diz assim, o que deu 3 recebeu a mesma coisa do que deu 10. Então você diz assim, poxa, então a questão não é valor. Não, não é valor. A questão é, se eu te dei pouco e você fez muito com o pouco que eu te dei, isso sim é que é importante. Então, se eu te dei uma vida aparentemente pequena e com sua vida pequena você fez muito, isso é que é importante. Ah, mas o muito do outro é muito, muito mais do que o meu. Não importa. O que importa é o que você fez com o que você recebeu para você. Então, olhe que as coisas começam a se fechar dentro daquilo que é o programa que os Espíritos nos trazem. Assumir o comando, a prerrogativa de ser eu, o comandante, o guia da minha própria existência, exercendo o meu livre-arbítrio de forma correta. Então, dentro da proposta do Evangelho, isso é muito difícil. Por que é difícil? Porque é muito melhor, gente, sinceramente, comprar uma flanelinha e passar na maçaneta do banco e a dívida acabar. Não é muito mais fácil fazer isso do que trabalhar muito para ganhar o dinheiro para pagar a dívida? Trabalhar para pagar a dívida é difícil, eu posso trabalhar a vida inteira e não conseguir. Mas se alguém me der uma flanelinha e eu passar lá na maçaneta do banco e a conta sumir, não é bom isso? É maravilhoso. Então, tem pessoas que querem a porta larga, olha aí de novo, a porta larga está aí aberta para muitos. E os templos estão cheios de pessoas atrás de milagres, estão cheios de pessoas atrás de recomposição financeira, como se a vida se resumisse a dinheiro. Não é? Então, muitas vezes, uma pessoa perde o dinheiro, perde a condição financeira, não é castigo de Deus, não é remédio. É bondade de Deus, porque o sujeito estava tão cheio de si, o sujeito estava caminhando num sentido tão equivocado que de repente, deixa eu tirar o dinheiro dele para ver se ele presta mais atenção na vida dele, se ele consegue reconhecer os valores menores, se ele consegue ver o microcosmo dele, a família, de repente ele tem que se juntar com a mulher, com os filhos para trabalhar juntos e aprender uma outra possibilidade de viver, diminuir um pouquinho a crista, baixar um pouquinho o orgulho, vamos trabalhar a dimensão do orgulho dele, pensa assim, um grupo de espíritos planejando a vida de uma pessoa e ele diz assim, que o que está atrapalhando ele é o dinheiro, tira o dinheiro dele, pronto. Aí o caba fica aqui querendo que Jesus, que eventualmente não tem nada a ver com essa história, arrume dinheiro para ele pagar a dívida dele, voltar a ter um carro bacana, viajar para a Europa com a família. Sinceramente, isso é pouco demais. Quem quiser isso pode fazer, porque a vida permite tudo. Você tem o livre-arbítrio, a bondade de Deus permite você fazer qualquer coisa com sua vida. Agora, se você quiser arregaçar as mangas de trabalhar, tem que ouvir o que o Dr. Raul Teixeira diz. Dr. Raul Teixeira diz assim, se quer ser espírita, se prepare. Porque ser espírita não é para qualquer pessoa. Quando eu digo ser espírita, gente, é ser espírita de uma forma muito contundente. Não estou falando aqui de nenhum tipo de fanatismo, não é isso. É no sentido, você pode não frequentar centro espírita nenhum, mas você pode ser espírita na sua comunidade, na sua casa, o seu pensamento ser espírita, na medida em que você se reconheça como espírito imortal, e que traga a caridade como ferramenta fundamental para desenvolver em você o amor. Se você faz isso de forma verdadeira, insistente, persistente, se você trabalha na sua vida de forma assim, a construir isso de maneira muito bacana, você certamente é um bom espírita, mesmo que você não esteja frequentando o centro espírita nenhum, volto a dizer isso. Porque nem todo mundo que frequenta centro espírita é espírita. Nesse sentido, no sentido da transformação, no sentido da evolução, no sentido da provocação. Então isso é que é o importante, a gente pensar que o Espiritismo trouxe o Evangelho de Jesus para dentro da ciência espírita, porque essa realmente é a forma mais interessante do desenvolvimento espiritual. É lá que existe a maneira, o caminho, a forma de você exercitar a prática da caridade e do amor. Reconhecer o outro como a si mesmo, olha que beleza existe isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, enxergar Deus em tudo. Enxergar Deus no outro, enxergar Deus no mendigo, no bandido, no traficante, no mensageiro do Estado Islâmico, em tudo você enxergar Deus. Mas Deus está arrancando cabeça de pessoas? Não. Não existe o mal praticado, existe a ignorância vivida, experimentada. Quem é o traficante? Quem é o bandido? São ignorantes, porque não sabem do que tem dentro dele.
Ignoram ignorante no sentido de ser ruim, assim, bruto, como a gente chama. É ignorar, e nós ignoramos muitas coisas, e uma das coisas que nós ignoramos é o que nós somos. E no momento em que nós revelamos, através do autoconhecimento, a nós mesmos, os nossos potenciais, aí a gente pode entender aquilo que Jesus falou: você é um Deus, creia nisso. Se você acreditar nisso, se você tiver fé, você vai poder fazer tudo que eu faço e muito mais. Não tem segredo nenhum, porque se isso daí fosse um mistério, um segredo, teria vindo uma sociedade secreta de homens vestidos de forma especial para poder justamente trazer esse segredo para poucos. Mas quando Jesus apresenta a sua mensagem, ele diz: virão todos do Ocidente, virão todos do Oriente, virão de todas as partes, virão aqueles que irão compor comigo as frentes do Evangelho. O Evangelho é para todos, para os estropiados, para os aleijados, para os coxos, para os cegos, para os mudos, para os endemoniados, para os ricos, para os pobres, para todas as pessoas do mundo. Nós teremos a possibilidade de uma transformação a partir desta vivência. E aí é a proposta que nos é trazida aqui, que é inclusive uma proposta que está sendo divulgada hoje, esse ano, no tema da Federação Espírita, que é o tema que a gente está trabalhando, que é a educação nos tempos de transição, que é justamente como você faz esse movimento de incorporar o Cristo em você. De que forma você caminha em direção a viver o Cristo, para que você possa um dia dizer: não sou mais eu quem vive, mas quem vive em mim é o Cristo. Quem seria capaz de dizer uma coisa dessa? Eu falo para vocês, gente, imagine a seguinte vida, imagina só, imaginar de graça é bom. Imagine que você tem uma vida onde você não tenha preocupação nenhuma. Imagine uma vida onde você tenha felicidade todos os dias, todos os momentos da sua vida. Imagine uma vida onde você não tenha raiva de ninguém. Aí imagine uma vida onde você tenha vontade de amar o mundo cada vez mais, e não o mundo, as pessoas, amar as coisas do mundo, amar a natureza, amar o planeta, amar o universo, amar o divino, o invisível, amar tudo, tudo, caber tudo dentro do seu coração. Imagine que você pudesse viver em contemplação o tempo inteiro, olhando a natureza, enxergando você e ela como uma coisa só todos os dias da sua vida. Seria ruim isso? É isso que nos espera o nosso processo evolutivo. Se a gente quiser ficar nervoso, ansioso, com raiva, com ciúme, né? Aqui, ó, remoendo no coração, é um desejo, uma vontade, um direito, seja feliz assim. Agora, se esforce, porque para ser feliz assim dá trabalho. E normalmente quando chega na hora da morte a gente descobre que a gente está errado. Esse é que é o problema. A gente quando chega na hora de morrer, que não tem mais força, se arrepende. Aí meu Deus, aí agora só domingo no Fantástico, próxima oportunidade, Deus sabe quando. Né? Quando a gente voltar e a gente não sabe quando é. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 1000 anos. Vai depender do nosso merecimento e nossa capacidade de voltar. Porque só aqui a gente evolui rápido, viu? Aqui na Terra pode ser muito ruim, pode ser difícil, o ser humano é isso, o ser humano é aquilo, mas é aqui que a gente aprende. Na dificuldade do ser humano é aqui que o espírito, esse cadinho forte, esse buril da existência do dia a dia, é isso que esculpe no espírito ignorante a lucidez. Porque ser lúcido não é aprender só, é tirar o véu da ignorância. É ir arrancando as capas que me impedem de me ver como eu sou. Porque por enquanto eu só me vejo numa ilusão. Eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo. Então, de que maneira nós estamos hoje vendo aí a educação como sendo um instrumento da evolução do espírito? André Luiz, lá no modelo da casa mental, ele fala sobre o superconsciente, o consciente e o subconsciente. O que está no superconsciente? As aspirações do divino. Estão os nossos movimentos do futuro, os nossos desejos inconscientes para onde nós vamos. O que está no subconsciente ou no inconsciente? Aquilo que foi vivido, que não foi elaborado, ou aquilo que já foi incorporado como instinto, como hábitos, de uma forma tal que você faz sem pensar. E o que está no consciente? É aquilo que eu tento desesperadamente dar sentido. É aquilo que eu consigo compreender e dar sentido. Então, o que ele propõe do ponto de vista educativo? Que nós
tragamos de lá do superconsciente, vamos buscar no subconsciente, superconsciente, as aspirações divinas, passar na experiência da consciência, para ver como é, e a partir daí incorporar isso como hábito, como diz Joana de Ângeles, né? Que o hábito é uma segunda natureza e a natureza de cada um. Então é incorporar isso como hábito, mas eu só faço do hábito algo que eu consigo viver. Então, se eu tenho uma aspiração divina, que é a caridade, por exemplo, praticar a caridade eu posso praticar no início de forma errada. O que é uma caridade feita errada? É uma caridade buscando recompensa. E muitas pessoas dizem, mas eu faço caridade sem recompensa. Duvido. Porque quando a gente faz a caridade e volta para casa achando que a gente fez o bem a alguém, a gente está tendo recompensa. Jesus dizia isso, não faça como os hipócritas que vão para as esquinas das ruas largas para rezar e serem reconhecidos pelos outros, porque esses já estão recebendo sua recompensa na terra. Aquele que faz o bem de forma inconsciente, ele não sabe que faz o bem, faz sem saber. Ele faz porque a natureza dele de fazer o bem é a natureza, ele faz porque não tem outro jeito. Ele não sabe como é de outro jeito. Se você disser faça de outro jeito, ele não sabe fazer, ele não consegue nem entender como é que faz isso. Então, para que isso aconteça, nós temos que começar a praticar essa caridade errada. Porque aquele que está recebendo a comida na rua, a sopa, o agasalho, ele precisa do agasalho, precisa da sopa, precisa da comida. Então a gente tem que fazer a caridade mesmo que errada. Mas a gente vai fazer de uma forma tal, vai fazendo, e aquilo vai se incorporando, e uma hora a gente está fazendo aquilo sem saber e sem querer recompensa nenhuma. A gente vai fazer aquilo porque a nossa natureza é fazer, porque o nosso desejo é fazer, e é por isso que a gente faz. Então a transformação, ela acontece pelo hábito. Por isso nós temos que trazer as referências novas para pautar a nossa vida. Que referências? É a do Evangelho, pode trazer. Se Jesus não tivesse vivência como mensagem, ele mandaria todas as mensagens através da mediunidade de João Batista. João Batista ia receber lá num daquelas meditações do deserto, Jesus aparecia em espírito para ele e dizia, olha João, vá lá para cima da montanha e diga isso, se você não decorar, anote. Ele anotaria lá, e como Moisés anotou, porque eram 10 mandamentos, Moisés teve que anotar, porque senão esquecia, não, Moisés era dos meus. Porque se eu estivesse no lugar de Moisés e descesse, eu ia trocar tudo. Chegar lá embaixo e dizer, olha, faça de um jeito, de outro, eu ia trocar os mandamentos, porque eu esqueço rápido as coisas, viu gente? Então o que acontece? Ele ia dizer para João, anote aí. E não precisava vir aqui, porque o Sermão do Monte condensa toda a mensagem de Jesus. Mas ele precisou viver isso para mostrar que qualquer pessoa, se quiser, pode fazer a mesma coisa que ele faz. Ele escolheu pessoas simples, ele escolheu pessoas que eram coletores de impostos, pescadores, pessoas da rua, ignorantes, para fazer uma transformação e dizer qualquer pessoa pode fazer. E transformou 12, depois transformou 50, transformou 500, transformou 5 milhões, transformou muita gente. Francisco de Assis, por exemplo, né? Francisco de Assis era uma pessoa muito difícil, gente, era um regueiro de marca maior. Quem conhecesse Francisco de Assis na juventude ia dizer, isso aqui, isso é um pirão perdido, isso não vai dar para nada. Porque ele só queria saber de viver na França, lá no glamour, andava todo, porque o nome dele verdadeiro era João, ele chamava Francisco porque Francisco quer dizer francesinho. Então ele era chamado de francesinho, por quê? Porque ele era todo, imagine um cara todo fininho, assim, com aquelas roupas de francês, assim, gastando muito dinheiro, que o pai era rico. Era isso que era a vida de Francisco. Quando ele resolveu mudar, aí ele fez um choque na vida dele, transformou a vida dele de uma forma brutal, por uma decisão que ele tomou para fazer essa transformação na vida dele. Outro que fez a mesma coisa foi Paulo de Tarso, de verdade, que ele fez também isso de uma forma muito forte e vigorosa. E você vai ver isso acontecer com Agostinho de Hipona. Agostinho também fez essa transformação, muitos fizeram essa transformação depois de já uma certa idade. Então nós ainda temos salvação, viu gente, se a gente quiser, viu? Nós estamos nessa idade, a maioria desse povo se transformou com 40 e poucos anos. É a idade que a gente tem esse choque, né, de mudança. O povo diz que a gente leva mais ou menos 30 chegando e 30 voltando. E aí quando a gente está voltando, a gente já começa a pensar, né, no arrependimento e tal. Por isso a gente faz mudanças significativas a partir dessas idades. Então isso é um convite para que a gente
comece a olhar o Evangelho de Jesus como a possibilidade da incorporação deste Consolador em nós. O Consolador chegar como potência da nossa alma, como possibilidade de nós enxergarmos nossa vida como algo a ser vencido pelos nossos esforços que nós já temos capacidade para fazer. Nós temos força para fazer. Nós temos todos os recursos na mão para fazer. A gente pode não ter vontade de fazer, porque é melhor ficar na frente da televisão, é melhor ficar ali no Facebook, ali futucando rede social, do que ficar trabalhando a vida. Muito melhor, muito mais tranquilo. Mas olha, gente, do ponto de vista do Espírito, desperdiçar uma encarnação é uma coisa que nós não temos esse direito. O IBGE da espiritualidade diz assim: nós somos cerca de 30 bilhões de espíritos na psicosfera da Terra. 30 bilhões. Nós nunca fomos, segundo Hermance Defoe, mais do que 25% dos espíritos encarnados, ou seja, dessa psicosfera nunca houve mais do que 25% encarnados, ou seja, 75% dos espíritos que orbitam nesse planetinha azul maravilhoso querem estar aqui. E não vão ter oportunidade tão cedo, alguns deles. Por quê? Porque simplesmente não adianta mandar para cá para o sujeito pegar um corpo, uma oportunidade evolutiva e não fazer nada. Então nós temos que ser provocados dessa forma, porque a gente ainda tem tempo, enquanto nossas pernas se moverem, enquanto os nossos braços se moverem, enquanto nossa boca falar, enquanto nós tivermos coração e mente para entender as coisas, nós podemos fazer, mesmo que eu já tenha 80, 90 anos, não importa. O importa é que eu compreenda o sentido da minha vida e me movimente em direção a isso. Muitas vezes, no plano espiritual, o reconhecimento é muito mais pelo esforço do que pelos resultados que nós temos. Então, a proposta do mensageiro, da terapia de Jesus, não é nos transformar em subalternos, crentes em uma fé religiosa, mas é nos transformar realmente em pessoas com possibilidade de mudar as nossas vidas, de transformar a nossa existência, e transformando individualmente cada um a sua vida, nós vamos mudar a família que a gente vive, a gente vai mudar a casa que a gente mora, a gente vai mudar a rua onde a gente vive, a gente vai mudar a cidade, vai mudar o país. E para de reclamar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar para fazer nossa transformação, porque a gente já reclamou demais, já transferiu tudo o que podia, agora está na hora da gente assumir a rédea dos nossos barcos existenciais e colocar tudo no rumo da luz, porque é para lá que a gente vai. Então pensemos em Jesus como o grande terapeuta das nossas almas e aquele que tem sempre um consolo e um conselho para nos dar. Quando alguém me pergunta assim: Paulo, como é que eu faço isso? Conversa, eu digo: olha, tem um método bacana que um amigo meu me ensinou. Faz de conta que você convidou Jesus para morar na sua casa. Então, quando você tiver alguma dificuldade, você vai no lugar onde você acha que ele está dormindo e você pergunta assim: meu irmão, se você estivesse no meu lugar, você fazia o quê? Vivendo daquela forma que você viveu, pensando daquela maneira, o que você faria? Ó, eu faria de tal forma. Tá bom, eu vou ver se eu dou conta de fazer. Só façam uma coisa, pelo amor de Deus: não forcem a natureza. Façam no tempo e na velocidade de cada um. Porque o tempo é infinito. Nós teremos a eternidade para evoluir. Ninguém precisa sair daqui voando, batendo asa de anjo. Se a gente chegar aqui e melhorar 1% do que a gente precisa melhorar, uma mínima mudança que seja, já terá valido toda a nossa vida, já terá valido toda a nossa existência, porque a eternidade é um tempo sem fim, mas nós podemos usar esse tempo que nós temos de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa vontade e a nossa força. Sejamos empoderados, portanto, por Jesus, para que nós possamos mudar as nossas vidas e quem sabe um dia a gente consiga transformar esse mundo num mundo melhor. Fiquem com Deus, que assim seja.